a todos os colegas, né, do Departamento de Física do Instituto Federal de Tocantins pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com vocês as atividades, né, dessa sexta semana acadêmica da física, né? E que eu achei muito oportuno o lema de vocês, que é "Vejam o mundo sob outra perspectiva". E como a professora Karina falou, a perspectiva quem nos coloca é o Paulo Freire, né? A perspectiva de que nós seremos sempre melhores se nós nos unirmos, se nós se juntarmos, né? E mantendo sempre a esperança do verbo esperançar, quando isso significa batalhar constantemente pelo ensino, pela licenciatura, pela carreira do professor e pelo respeito que a sociedade, né, deveria ter ao professor de ensino fundamental, ao professor de ensino médio, ao professor de ensino superior. Eu acho que num momento como esse, numa semana da física como essa, eu acho que é o momento da gente trazer todos esses valores, né? Não só apresentar conteúdo de física, mas compartilhar com jovens estudantes, os futuros professores, ou já professores também, que podem estar fazendo licenciatura, mas já está atuando em sala de aula, compartilhar com todos essas ideias, né, do que é realmente atuar socialmente como professor. Então, eu estou trazendo um tema que é um tema muito estruturante da formação de todo físico, que é o eletromagnetismo. E eu coloquei justamente eletromagnetismo 2021 para mostrar que o eletromagnetismo é uma área da física sempre jovem, né? A gente pode até dizer que o eletromagnetismo é o Peter Pan da física, sempre criança, né? Aquela teoria que pode parecer tão velha quanto o mundo, mas que está sempre se renovando. A cada ano ela vai adquirindo novas perspectivas, novos encaminhamentos, mostrar que o eletromagnetismo é sempre atual e tentar trazer isso para a sala de aula, para o ensino médio, porque isso motiva muito o estudante perceber fenômenos da natureza, que são fenômenos de fronteira física que está acontecendo nos grandes laboratórios, nas grandes instituições, física que está levando até mesmo ao prêmio Nobel, de uma forma que ele possa compreender em sala de aula, através, por exemplo, do eletromagnetismo, que é uma teoria, né, uma área da física muito completa. Então, o tema aqui é eletromagnetismo 2021. Desde o universo primordial a uma nova física, né? Esse phi que eu estou colocando aí é o phi de physis do grego, né? Que é a natureza, e que essa natureza depois se difundiu, se tornou a física. Então, esse é o nosso lema aqui. Eu vou falar, sobretudo, sobre extensões não maxwellianas. Nós associamos, geralmente, o eletromagnetismo a Maxwell, às equações de Maxwell. Ok, eletromagnetismo são as equações de Maxwell. Sim, também. Mas as equações de Maxwell, como toda teoria física, ela tem seus limites. Ela vai de uma extensão até outra. Há regiões onde essa teoria, sobretudo nesse caso especial do eletromagnetismo, não se aplica. E nós hoje estamos entrando numa era em que nós temos experimentos cada vez mais complexos. Nós podemos vislumbrar a natureza desde o extremamente microscópico, desde a escala extrema microscópica, o interior do átomo, o interior do núcleo, o interior do próton e do nêutron, quando a gente se defronta com os quarks, né, numa região, numa escala de distância que é na faixa de 10 à potência menos 18 metros, portanto, 1/1000º de trilionésimo do metro, até extensões cosmológicas, quando a gente fala de dimensões do universo, na faixa dos megaparsecs, ou até mais, né? Quer dizer, a gente está falando de uma escala que vai desde menos 10 a menos 18 metros, até uma escala que vai até a 10 a 23 quilômetros. 10 a 23 quilômetros são 10 a 26 metros. Então, 10 a 26 metros com 10 a menos 18 metros, nós temos 44 ordens de grandeza. Então, nós temos 44 ordens de grandeza de uma física onde os fenômenos eletromagnéticos interferem. Será que a teoria eletromagnética ela consegue sozinha dar conta de 18 ordens de grandeza? Será que ela dá conta desde o interior do próton e do nêutron até a parte mais extrema das galáxias, do nosso universo? Então, é preciso buscar extensões não maxwellianas, buscar novas formas de eletromagnetismo que complementam, não negam, absolutamente não negam, mas
complementam, estendem Maxwell para que novos fenômenos possam ser incorporados à teoria eletromagnética. Então, esse é o motivo de nós estudarmos as extensões não maxwellianas. E isso também nos ajuda a compreender novos fenômenos ligados ao vácuo. Cada vez fica mais claro para nós, já é claro, mas cada vez fica mais claro e mais contundente que o vácuo está longe de ser a ausência de matéria. Pelo contrário, o vácuo talvez seja das estruturas mais complicadas que a física, com a qual a física tem se defrontado. O que é o vácuo quântico do eletromagnetismo? O que é o vácuo quântico das interações nucleares fortes? O que é o vácuo quântico do modelo padrão? Qual é a estrutura do vácuo? Como o vácuo se forma? Essa é uma grande questão e as ondas eletromagnéticas talvez nos ajudem a compreender um pouco, a penetrar nessa intimidade do vácuo. Hoje, como eu sou geralmente muito ligado à teoria eletromagnética, no CBPF, na nossa pós-graduação, eu normalmente gosto de, entre os cursos que eu gosto de dar, está o curso de teoria eletromagnética, eu venho sempre, semestre a semestre, atualizando as extensões das equações de Maxwell que vão aparecendo. Hoje, agora em setembro de 2021, um pouco antes de preparar esse seminário aqui, eu tenho catalogadas 53 extensões. Então, nós temos um menu de 53 eletromagnetismos que nós podemos levar para a sala de aula. Sendo, claro, o prato principal, a teoria maxwelliana, as equações de Maxwell. Então, nós temos, no âmbito do modelo padrão, sem pensar em nova física, nós temos 12 extensões. Depois, motivados por física além do modelo padrão. O que é física além do modelo padrão? Vai ficar um pouco claro ao longo dessa palestra, mas física além do modelo padrão é física que envolve efeitos quânticos da gravidade, por exemplo, é física que envolve dimensões extras do espaço-tempo, e aí nós encontramos 14 novas formulações, inclusive para a física da matéria condensada. Depois, extensões não lineares, que são talvez as mais, atualmente, as mais estimulantes, são 17 extensões, e extensões também devido à dimensionalidade. Eletromagnetismo em dimensões mais baixas, como o caso do grafeno, por exemplo, ou é o caso de estruturas bidimensionais, unidimensionais, bidimensionais, e também estruturas que têm dimensão acima de 4. Então, como fica o fenômeno eletromagnético quando eu mexo, quando eu altero as dimensões do espaço-tempo? Então, vamos estar caminhando um pouco sobre isso. Eu estou deixando, claro, eu vou deixar os slides com os organizadores para que seja disponibilizado para todos os participantes. São 95 slides, claro que eu não vou falar sobre os 95 slides, por uma questão de respeito à atenção dos ouvintes, para não gastar muito tempo, e também para a gente se concentrar em focalizar em pontos mais especiais, não falar, para evitar de falar nada de tudo, é melhor falar um pouquinho, falar um pouquinho bem de poucas coisas. Então, hoje, eu acho que nós temos, a questão, sobretudo, dessas extensões aqui que eu estou colocando, não lineares, que são 17, nós temos o advento, desse estudo com os lasers muito intensos que vão sendo atualmente produzidos e alguns que não são nem ainda não estão ainda disponibilizados. Então, nós temos a polarização do vácuo por laser, que é um experimento feito na Universidade de Padova, na Itália. O experimento do Light Shining Through Walls, que é a luz que atravessa paredes opacas, que é o experimento na Alemanha. O BMV, que é a birrefringência magnética do vácuo, na França. O VHA, que é o colisor de fótons, também na Alemanha. O XFELS, que é um projeto europeu. O ELI, que é a infraestrutura de extrema luz que funciona numa tríplice ligação, República Tcheca, Hungria e Romênia. O SULF e o CEL são de Xangai, na China, o Shanghai Ultra Laser Facilities e o Station of Extreme Light, e o EXCELS, que está em programação para entrar em funcionamento na Rússia em 2026, que vai trabalhar na faixa do exawatt. Então, quando a gente fala exawatt, nós estamos falando de uma potência 10 à potência 18 watts. O SULF está funcionando na faixa dos petawatts, quer dizer, 10 à potência 15 watts. Então, são lasers extremamente intensos e que podem dar conta, eles podem fazer uma inspeção muito detalhada da estrutura não linear do vácuo. Com esses lasers, quer dizer, uma luz dessa faixa
interagindo no vácuo, ela vai poder perceber o vácuo como um meio não linear. Então, o vácuo perde a característica de ser a absoluta ausência de matéria e passa a se comportar como um meio material não linear. Por quê? Por causa da teoria quântica, como nós vamos ver. Nós não temos mais o vácuo, vamos dizer, grego, o vácuo do vazio. Nós temos o vácuo quântico, né? Podemos um exercício simplesinho que a gente faz no ensino médio é esse aqui. Eu pego constantes fundamentais da física, a velocidade da luz, a carga fundamental, que é a carga do elétron, do pósitron, né? 1,6 10 a menos 19 coulombs. E a constante de Planck, nesse caso aqui, H cortado, H sobre 2π. E a massa do elétron. Por quê? Porque o elétron é o portador fundamental da carga, né? Então, nós temos, com essas constantes, a gente pode construir uma grandeza que tem dimensão de campo elétrico, volt por metro, e uma grandeza que tem dimensão de campo magnético, Tesla. Então, substituindo nessas expressões que a gente organiza, né, de tal maneira a ter a dimensão que a gente quer dizer, eu pego as constantes da física, aqui, claro, eu estou excluindo a constante de gravitação. O fenômeno gravitacional, ele não repercute no eletromagnetismo. Então, estou colocando as constantes que podem repercutir no eletromagnetismo, quer dizer, a massa do elétron, porque o elétron é o portador, a velocidade da luz, porque as ondas eletromagnéticas no vácuo têm velocidade C, a carga fundamental, que é a carga do elétron, e a constante de Planck, porque eu posso estar falando de um eletromagnetismo já em nível microscópico, onde a mecânica quântica interfere fortemente. Então, eu construo esse campo elétrico crítico, que é muito alto, 10 a 18 volts por metro, e um campo magnético de 10 a 9 Tesla. Isso a natureza me dá. Isso aí não é o campo calculado de nenhuma distribuição de carga ou de corrente. Eu não estou calculando o campo usando uma distribuição, eu estou calculando o campo que a natureza me dá pelas constantes fundamentais da física. E obtenho esse campo magnético, que é o campo típico de uma estrela de nêutrons, de uma magnetar. São estruturas astrofísicas que carregam campos dessa ordem de grandeza. Mas esse campo também está presente na matéria fundamental. Quer dizer, qual é o campo magnético que o elétron sente quando ele está muito próximo do núcleo atômico, né? Do núcleo atômico de hidrogênio, por exemplo, que é um próton. O próton tem momento magnético. Então, eu estou muito próximo, né, do próton, eu vou sentir um campo magnético muito intenso. E campos elétricos nessa faixa também são campos elétricos sentidos nas vizinhanças do núcleo atômico. E essa grandeza aqui que envolve a permissividade elétrica do vácuo, que me dá uma escala de tempo. Então, se eu pegar a carga do elétron ao quadrado, dividir por 4πε0, onde ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, massa do elétron, velocidade da luz, a terceira potência, faço esse cálculo aqui, eu ganho uma grandeza que tem unidade de tempo. Que tempo é esse? 10 a menos 15 segundos. O que esse tempo está me dizendo? Esse tempo está me dizendo que eu tenho eletricidade, tem um fenômeno mecânico, né, inércia, tem velocidade da luz e tem o vácuo. Esse tempo de 10 a menos 15 segundos é o tempo típico que o elétron leva para experimentar uma interação eletromagnética. A gente pode se perguntar qual é o tempo de processamento da interação eletromagnética. As constantes da física me dizem que é na faixa de 10 a menos 15 segundos. Portanto, né, um femtosegundo, um milésimo de trilionésimo de segundo. Então, é importante a gente perceber que esses campos aqui, eles estão presentes tanto no interior da matéria, no âmago da matéria, quanto também na escala astrofísica, sobretudo os campos magnéticos. Claro que as estruturas astrofísicas, uma estrela, uma galáxia, em geral, são estruturas neutras. Então, não tem um campo magnético, um campo elétrico, vamos dizer, de origem monopolar, um campo elétrico devido à carga. Eles têm campos elétricos por causa de distribuições dipolares, quadrupolares elétricas. Então, são campos elétricos mais fracos, mas os campos magnéticos de estruturas astrofísicas compactas, eles são muito altos. Claro que o campo magnético galáctico, ele é baixo, como um todo, porque é a soma vetorial de todos os campos magnéticos. Então, tem campos magnéticos, vamos dizer, espalhados isotropicamente, mas o campo magnético de uma magnetar, de uma estrela de nêutron, o campo magnético próximo a uma supernova, é um campo magnético muito intenso, mas também tão intenso quanto campos magnéticos que nós encontramos no interior da matéria, no interior do núcleo atômico. A estrutura, então, nós vamos pensar que nessa ordem de grandeza, para campos dessa faixa aqui, as equações de Maxwell já não funcionam. As equações de Maxwell, elas se prestam para campos de uma intensidade muito mais baixa.
Quando eu começo a atingir campos dessa intensidade, dos campos que nós chamamos de campos críticos, as equações de Maxwell elas não respondem mais pelos fenômenos eletromagnéticos. Então, é o que nós vamos ter que falar um pouquinho, são essas chamadas estruturas, formulações não lineares, onde, né, nós temos duas grandezas que são consideradas, que são invariantes, né, relativísticas, que são o campo elétrico ao quadrado sobre C2 menos B2 e o produto do campo elétrico, o produto escalar do campo elétrico pelo campo magnético sobre C. Essas grandezas, elas são invariantes relativísticas. Qualquer observador que se conecte um ao outro pelas transformações de Lorentz, eles vão ver esses mesmos valores. O campo elétrico muda de um para outro, o campo magnético muda de um para outro. A velocidade da luz, não, é um absoluto, mas essa grandeza aqui não muda. A mesma coisa acontece aqui. Diferentes observadores podem observar diferentes campos elétricos, diferentes campos magnéticos, mas o produto E escalar B sobre C não muda. Colocando aqui uma referência de um trabalho que nós fizemos recentemente, aqui com um grupo lá dos estudantes, e o professor Mário Júnior Neves é da Federal Rural do Rio de Janeiro, o Leonardo Hospedal é pós-doutorando do Rio de Janeiro, e o Jorge Oliveira é um estudante do Mário na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, nós nos reunimos e fizemos um trabalho em que nós reconsideramos o efeito Compton, que é o espalhamento de luz, o espalhamento de raio-x, o espalhamento de ondas eletromagnéticas por partículas carregadas, na presença de um campo magnético externo. E aí esse campo magnético externo, ele vai atuar de forma não linear e vai mexer nas equações de Maxwell. E vai fazer com que a onda eletromagnética ela já não se propague com a mesma relação de dispersão, né? Em que a frequência é a velocidade da luz vezes o vetor de onda. Não, nós vamos ter agora relações de frequência muito mais ricas envolvendo o campo magnético externo. E isso modifica bastante, né? Quer dizer, a gente tem efeitos mensuráveis, por exemplo, no efeito Compton. É só uma estrutura geral, não vou aprofundar nisso. Então, por exemplo, só se uma pessoa me pergunta, mas puxa, como é que ficam as equações de Maxwell quando eu tenho efeitos não lineares? Por exemplo, esse aqui, ó, a equação de Maxwell tradicional da eletrostática é a divergência do campo elétrico e a densidade de cargas sobre ε0. E o rotacional do campo magnetostático é a distribuição de corrente. No caso de uma eletrodinâmica não linear, como é um exemplo típico, essa chamada eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, vamos falar sobre ela depois também, aparecem esses termos aqui, ó, que são termos cúbicos no campo elétrico. Aqui é o campo elétrico ao quadrado, que é um escalar, mas aqui eu tenho um vetor E, e aqui o campo magnético ao quadrado vezes E. Então, nós temos correções que são altamente não lineares, são correções cúbicas nos campos. E aí a pergunta é, se eu quiser calcular o campo coulombiano de uma carga na origem, devido a essa eletrodinâmica, eu tenho que levar em conta esse termo aqui, que vai me trazer algumas complicações, não vai ser um cálculo tão simples usando a lei de Gauss. Então, nós temos que ver que é interessante, talvez, um exercício que pode ser feito no nível de graduação, que é estudar campos elétricos e campos magnéticos em diferentes teorias eletromagnéticas que incorporam Maxwell. Se eu fizer o parâmetro Xi igual a zero, eu recupero Maxwell. Mas se Xi for minimamente diferente de zero, eu vou ter uma correção às equações de Maxwell, que são correções devido a efeitos não lineares. Efeitos não lineares que podem estar vindo de quê? Podem estar vindo de lasers muito intensos atuando no vácuo ou de campos magnéticos e elétricos vamos dizer assim, dessa magnitude aqui. Então, só um exemplo para se ter uma ideia. Agora, vamos pensar, quando surge o eletromagnetismo? O eletromagnetismo, ele é eterno ou ele tem um momento que ele surge no universo? Então, vamos voltar para o universo primordial. Segundo a teoria do Big Bang, né, a cosmologia, o modelo cosmológico padrão, nos diz hoje que o universo surgiu há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, o universo já sofre uma primeira transição de fase. Ele passa para aquilo que nós chamamos da fase grande unificada. As interações ainda estão unificadas, mas desacopladas da gravitação. Nessa fase aqui, 10 a menos 38 segundos, a gravidade já se desacopla das demais forças.
E é o que nós temos a fase chamada grande unificada, mas grande unificada sem gravitação. Grande unificada significando interação eletromagnética e fraca numa só. Nós ainda não temos uma visão do eletromagnetismo. Nós temos uma interação que está envolvendo eletromagnetismo, interação fraca e interação forte numa única teoria, numa única interação. Nós ainda não distinguimos a carga elétrica e o que é eletromagnetismo e o que é o fóton. Então, essa simetria, essa grande unificação, ela ocorre 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, quando a temperatura do universo é na faixa dos 10 a 30 Kelvin, e nós estamos falando de energias na faixa de 10 à potência 16 GeV. 10 a menos 10 segundos, então passaram-se 28 ordens de grandeza, 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, o universo sofre uma outra transição de fase. Então, quando o universo tem 10 a menos 10 segundos de vida, é que nasce o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele nasce quando existe a chamada transição de fase eletrofraca. O campo de Higgs, que nós já ouvimos falar, todo mundo já ouviu falar no bóson de Higgs, descoberto, né, em 2011, com o anúncio da descoberta em 2012, o bóson de Higgs, o campo de Higgs, ele executa uma transformação de fase que separa o eletromagnetismo das interações nucleares fracas, é o que a gente chama de transição de fase eletrofraca. Então, os quarks aparecem, os elétrons aparecem, e aí essas partículas ganham massa, né? Que até então elas eram sem massa. E isso acontece com temperaturas na faixa de 10 a 15 Kelvin, e aí aparecem os primeiros campos magnéticos na natureza, com cerca de 10 a 19 Tesla. Ainda mais altos, né, bem mais altos do que o campo crítico, 10 a 9. Né? Então, nós estamos num momento em que nasce o eletromagnetismo, nasce o fóton, nasce a noção de carga elétrica, nasce a noção de carga de onda eletromagnética. Isso 10 a menos 10 segundos após o Big Bang. Tem uma terceira transição de fase, que é a chamada transição de fase da QCD, que é QCD Phase Transition. Essa transição de fase agora, ela se caracteriza pelo fato de que os quarks, que antes estavam soltos, né, pelo universo, eles se confinam para formar núcleos atômicos, né? Se confinam para formar prótons e nêutrons, e os prótons e nêutrons se confinam para formar os núcleos atômicos. Então, vamos dizer, a física nuclear, o núcleo atômico, ele começa a aparecer com essa transição de fase. Então, primeiro, a gente tem o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele surge, né, no 10º de bilionésimo de segundo após o Big Bang. Já a física nuclear, ela surge no 100º de milésimo do segundo após o Big Bang, quando a temperatura do universo era de 10 a 12 Kelvin, e nós tínhamos campos magnéticos já mais fracos, 10 a 16 Tesla, caíram 3 ordens de grandeza. Então, quando o eletromagnetismo nasce, ele já traz campos magnéticos muito intensos. À medida que o universo se resfria, né, quer dizer, 10 a 5 segundos, né, após a transição de fase eletrofraca, 10 a menos 15 segundos, 10 a menos 10 segundos, se eu multiplicar isso por um fator 10 a 5, eu ganho esse fator aqui, 10 a menos 5, que é quando ocorre a transição de fase em que os quarks se condensam para formar prótons e nêutrons, os núcleos atômicos começam a se organizar e, daí a pouco, vão surgir os primeiros átomos. E o universo que nós estamos vivendo hoje, ele vem evoluindo e nós temos temperatura na faixa dos 3 Kelvin. Caiu bastante, né? De 10 a 12, que é 1 trilhão, caiu para 3. E campos magnéticos, hoje, os campos magnéticos galácticos, hoje, são muito, muito fracos, na ordem assim, de 10 a menos 4 Gauss, ou seja, 10 a menos 8 Tesla. Mas nos momentos iniciais do universo, o campo magnético era muito intenso. E, claro, hoje, nas vizinhanças de estruturas astrofísicas magnéticas, né, como estrelas de nêutrons, como os magnetares, nós temos campos magnéticos intensos, né, que são da faixa de 10 a 9 Tesla. Mas, como um todo, se a gente olhar uma galáxia em geral, o campo magnético galáctico ele é muito, muito fraco. Isso é devido ao resfriamento do universo. Então, a gente já sabe que o eletromagnetismo é muito velho. Ele surge 10 a menos 10 segundos após o Big Bang.
Bom, então essa só fez aqui um quadrinho, né, para poder resumir as transições de fase que o universo sofre, né? Ele sai da escala de Planck, vai para a escala grande unificada, da escala grande unificada ele vai para a escala do modelo padrão, e da escala do modelo padrão nós estamos aqui hoje. Hoje nós vivemos esse universo aqui, com essa simetria, quer dizer, essa simetria SO3 de cor é a simetria devido à interação nuclear forte, e essa simetria aqui é o eletromagnetismo. Então, antes do eletromagnetismo, quando nós tínhamos né, naquela transição de fase, né, de 10 a menos 10 segundos, ainda não havia eletromagnetismo. E o eletromagnetismo estava escondido nessas simetrias, até que há uma ruptura de simetria, uma violação de simetria feita pelo campo de Higgs, e aí o eletromagnetismo ele aparece. Ele aflora aqui 10 a menos 10 segundos após o Big Bang. E aí surge o eletromagnetismo, e aí ele persiste até hoje. Então, essa fase aqui é a fase que começou 10 a menos 10 segundos após o Big Bang e que resiste até hoje. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia de novas possíveis extensões também do eletromagnetismo. Ó, se eu tirar esses termos que tem G, 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 fizer o que a gente chama essa constante de acoplamento G igual a zero, todos esses termos em cor preta desaparecem. E nós recuperamos as equações de Maxwell no vácuo. Divergência do campo elétrico, rotacional do campo magnético, a lei da indução de Faraday, divergência do campo magnético, rotacional do campo magnético, corrente de deslocamento, DEDT, no vácuo não tem a corrente, né? Não tem o termo de J, como aqui também não tem o termo de densidade de K. Agora, esses termos que aparecem aqui são uma extensão do eletromagnetismo que nós chamamos de extensão não abeliana. São aquilo que nós chamamos de teorias de Yang-Mills, que são um derivante do eletromagnetismo, mas que não descreve o fenômeno eletromagnético, mas que é muito próximo, tem a mesma estrutura. Esses termos aqui, dependendo do G e dependendo dessas constantes A, B, C, eles vão poder descrever seja as interações nucleares fracas que as interações nucleares fortes. E o eletromagnetismo, ele acontece quando esse G é igual a zero. E aí nós temos aqui o que é o campo elétrico em função dos potenciais e o que é o campo magnético em função dos potenciais. Então, isso aqui são também extensões não lineares das equações de Maxwell. Mas equações não lineares agora construídas com base numa simetria, que é a simetria que a gente chama de simetria de calibre, ou simetria de Gauge, de Yang-Mills, e que se propõe a descrever as interações nucleares fortes e as interações nucleares fracas, ou seja, as interações que ficam confinadas ao interior do núcleo atômico. A nossa visão hoje é que nós temos a interação gravitacional, que atua em grande escala, temos a interação eletromagnética, que também atua no mundo macroscópico, mas temos duas interações confinadas ao interior do núcleo atômico. É a interação nuclear, que liga quarks para formar prótons e nêutrons, e que liga prótons e nêutrons para formar núcleos atômicos. E as interações nucleares fracas, que tratam dos decaimentos nucleares. São aquele famoso decaimento, que é o chamado decaimento beta-nuclear, quando o nêutron decai num próton, emitindo um elétron e um antineutrino do elétron. Então, esse é o quadro que nós temos. Mas vamos começar a falar de como a ciência começou a perceber isso tudo, é o que nós sabemos hoje. Né? Depois, assim, da década, isso aqui tudo começou a ser esclarecido a partir da década de 70, década de 80. Mas nós estamos falando agora como surge a nossa visão da eletricidade e do magnetismo. Então, pensando no professor, eu acho que é muito importante, eu também trabalho com ensino médio há 27 anos, eu trabalho com projetos sociais em pré-vestibulares sociais, pré-vestibulares comunitários, então é um trabalho que a gente faz aos sábados e domingos em comunidades, né, preparando estudantes de baixa renda, da classe popular, para o ingresso na universidade. Então, trabalhando em sala de aula, né? Eu não tenho licenciatura, infelizmente, eu fiz só do bacharelado, sinto muito não ter feito a licenciatura, inclusive eu influenciei meu filho quando ele fez o curso de Sociologia para fazer a licenciatura em Sociologia. Eu acho que o curso de licenciatura é fundamental na formação do professor, na formação do cidadão. Então, vocês que estão fazendo licenciatura, sintam-se muito honrados de estarem fazendo esse curso e valorizem muito o curso de vocês e o esforço dos professores de vocês para manter esse curso como ele é aí no IFTO. Então,
acho que é muito importante nós contextualizarmos as teorias, não é chegar lá e ensinar eletromagnetismo, lei de Coulomb, lei de Gauss, lei de Biot-Savart. É importante mostrar como as ideias germinaram, como as teorias apareceram a partir de observações feitas na natureza. Então, a ciência moderna, que a gente chama de ciência moderna, ela surge na era, logo com Galileu, ela surge na Ásia no século XVI, século XVII, né? Vamos lembrar lá, ela surge com Copérnico, com a revolução científica de Copérnico, que ele passa do geocentrismo para o heliocentrismo. Aí Copérnico vem Tycho Brahe vem Galileu, Galileu vem Kepler, aí Kepler vem Descartes, Huygens, Newton, chegamos a Newton. Então, nós estamos falando daquela ciência moderna que surge no século XVI e XVII. Quer dizer, Newton morre em 1727. Então, ele morre no século XVIII. Mas no século XVIII começam os estudos de eletromagnetismo, com Benjamin Franklin, que vive entre 1706 e 1790, que identifica as cargas elétricas de duas naturezas, positivas e negativas, e formula a chamada lei de conservação da carga elétrica. Então, até então, o estudo era muito feito em cima da ótica e da mecânica. Com o século XVIII, né, devido ao estudo da luz, o estudo também o estudo da luz começa a nos levar para o lado do eletromagnetismo. Então, Benjamin Franklin inaugura, e depois nós temos Coulomb, 1783, Coulomb lança já os seus 7 tratados sobre eletricidade e magnetismo, quando ele publica a nossa famosa lei de Coulomb para a atração e repulsão das cargas. E esses trabalhos, né, esses trabalhos são de 1783, né? Eles vão ser fundamentais depois para o Poisson, o famoso Poisson da equação de Poisson, formular sua teoria matemática para as forças magnéticas. Então, é importante também a gente que dá aula para o estudante mostrar que a física e a matemática elas estão sempre caminhando juntas, né? A matemática não é um instrumento que nós trazemos para a física de uma forma ortogonal. A matemática ela está sempre entrelaçada com a física. Então, ao mesmo tempo que Coulomb faz um tratado muito físico, esse tratado muito físico é adotado por Poisson para formular uma teoria de natureza matemática para as forças magnéticas. Então, nós estamos falando do século XVIII. Chega, então, século XIX. 1801, o italiano Alessandro Volta descobre que a eletricidade é gerada quimicamente. Até então, se pensava que a eletricidade fosse produzida por seres vivos, né? O famoso experimento com as rãs, né? Então, era preciso ter um ser vivo para poder ter geração de eletricidade. Alessandro Volta descobre que a eletricidade vem da química, ou seja, a eletricidade está nos elementos. Ainda não se tem noção de átomo nem de elétron, mas se começa a perceber que a eletricidade tem uma origem na matéria. Isso já é muito importante. Quem quiser ler, assim, alguém que se interesse por ciência e que goste de levar a história da ciência para a sala de aula, esse livro é um belíssimo livro. Volta, Ciência e Cultura na Idade do Iluminismo. É um belo livro que contextualiza muito bem todo o momento em que o eletromagnetismo vai surgindo e ele se centra, o Giuliano Pancaldi se centra no Alessandro Volta. Bom, seguimos. Aí vem o Poisson, com aquele trabalho que eu já falei, que introduz a noção de potencial elétrico. Até então, nós tínhamos a noção de campo, digamos, de eletricidade, mas sem a noção de um potencial do qual deriva a eletricidade. Então, Poisson, nos seus estudos matemáticos, ele se baseia na formulação de Lagrange da mecânica, de 1777, e adota a noção, ele transfere a noção de potencial gravitacional para o potencial eletrostático. Então, é a transposição de um conceito da gravidade para a eletricidade. Bom, então, vou passando aqui. 1820, Ørsted, né, o dinamarquês Hans Christian Ørsted, mostra que correntes elétricas geram uma modificação no espaço, ou seja, modificam o espaço através de campos magnéticos. Ainda em 1820, os estudos de Ørsted servem de base para Biot-Savart, que formulam a sua lei de Biot-Savart para cálculo do campo magnético a partir de uma distribuição de corrente. O trabalho do Ørsted é muito empírico. Já o trabalho do Biot-Savart é uma matematização
do trabalho empírico do Oersted. E a gente vê que a escola francesa, Biot-Savart, é a escola francesa que está sempre muito preocupada com a formulação matemática, por causa de quê? Influência cartesiana, Descartes. Então, sempre aquela visão do dedutivismo, né? Introduzido por Descartes. Né? Eu penso, logo existo. Né? Eu preciso pensar para existir. Então, tudo é deduzido a partir do pensamento. Então, é isso que Biot-Savart... Então, eles são representantes dessa escola francesa de matemática na matematização da natureza, digamos assim. Então, tem esse trabalho aqui, do Biot-Savart, que eles publicam em 1820, que é uma nota sobre o magnetismo da pilha de volta, ou seja, a pilha de volta ela tem campo elétrico, mas ela também gera campo magnético, quando ela gera corrente, claro. Ampère, 1824. Logo depois, ele vai e faz digamos, uma extensão da lei de Biot-Savart. Quer dizer, o Ampère também calcula campo magnético, só que ele propõe uma lei mais simples em caso de situações com mais simetrias nas distribuições de corrente. Mas vamos dizer, lei de Biot-Savart e lei de Ampère são duas leis que nós usamos para calcular campos magnetostáticos a partir de corrente. Esse belíssimo trabalho do Ampère, né, que é uma resenha da teoria dos fenômenos eletrodinâmicos, publicado em 1824, também com uma bela, digamos assim, pegada matemática, típica da escola francesa. Finalmente chegamos a ele, digamos assim, ao pré-Maxwell, que é o Faraday, que em 1831 estabelece a sua chamada lei da indução eletromagnética, quando ele começa a perceber que magnetismo e eletricidade estão mais ligados do que até então parecia. Parecia que até Faraday, eletricidade e magnetismo caminhavam em direções paralelas. Faraday começa a mostrar a convergência dessas duas áreas, né, do eletromagnetismo. O magnetismo gerando eletricidade a partir da lei da indução. Não foi só Faraday que estudou isso em 1831, temos o famoso Henry, também, que investigou, independentemente da lei de Faraday, o próprio Lentz, hoje nós falamos lei de Faraday-Lentz por causa do Lentz, e também o Neumann. E aí nós temos o que? A chamada lei da indução de Faraday-Lentz-Neumann. Na Alemanha, não se deixa de colocar o Neumann. Nos países mais, digamos, latinos, dos Estados Unidos, nos países anglo, e nos países latinos a gente fala Faraday-Lentz, mas era para falar Faraday-Lentz, Henry Neumann, porque esses quatro senhores estudaram simultaneamente, praticamente contemporaneamente, eles estudaram a indução eletromagnética. Faraday faz esse belíssimo trabalho também, dois trabalhos, ele escreve 3 volumes, né, que são pesquisas experimentais em eletricidade. Em 1845, ele faz uma coisa mais forte ainda. Ele traz a luz para a discussão eletromagnética. Até então, 1801, Thomas Young, 1815, Claude Fresnel, eles mostram que luz é onda. A luz é um fenômeno ondulatório, o que não estava claro, porque tinha uma discussão muito grande da revolução científica dos séculos XVI e XVII, se era luz é onda, Huygens, luz é corpúsculo, Newton. Tinha toda essa discussão. Já com Al-Haitham também, lá no século XI, que a luz deveria ser algum tipo de um fenômeno que se propagava. Mas, afinal de contas, luz é onda ou é corpuscular? Então, Faraday, ele aproxima a luz do eletromagnetismo quando ele quando ele descobre um efeito chamado efeito magneto-óptico, que seria o quê? Seria quando luz se propaga numa região onde tem campo magnético, o campo magnético externo atua no sentido de mudar o plano de polarização da luz. Esse é o chamado efeito magneto-óptico de Faraday de 1845, que é fortemente inspirador para Maxwell, porque ele mostra que existe uma relação entre luz e magnetismo. Então, Faraday mostra que eletricidade e magnetismo estão ligados. Com a lei da indução. Depois ele mostra que luz e magnetismo também estão ligados. Então, por transitividade, luz deve estar ligado também com a eletricidade. Então, começa-se já uma nova percepção no século XIX, de que a luz não só é onda, mas é uma onda que sofre efeitos magnéticos. Isso vai culminar com Newton. Aqui outros trabalhos do
do Faraday. Aqui um belíssimo trabalho. Se alguém quiser recuperar a história, tem um contexto riquíssimo. Olha, é uma peça assim, talvez tão rica quanto os Lusíadas ou a Divina Comédia de Dante. Dizer que estudar o efeito Faraday e a teoria física nesse período de 1845, aqui, desculpa, eu pulei, 1853. Nesse período de 8 anos, de 1845 a 1853, tem uma densidade imensa de energia psicológica, energia intelectual para discutir o efeito Faraday. E esse trabalho aqui também, publicado em 2007, né, do Brian Bagrey, é muito bonito também, um livro muito interessante que dá toda uma história, uma perspectiva histórica da eletricidade e do magnetismo. 1863, estamos quase chegando em Maxwell, Kirchhoff, famoso Kirchhoff das leis dos circuitos, ele construiu uma linha de telégrafo não dissipativa e que propagava um sinal elétrico com a velocidade da luz. Então, um sinal elétrico que se propaga com a velocidade c. E aí, é uma forte inspiração para Maxwell, que está chegando. 1865. Maxwell entra em ação, faz a grande síntese. Então, aqui eu queria também chamar a atenção para uma coisa que nós, professores, temos que nos preocupar muito no ensino médio, que é não só mostrar os resultados da ciência, mas trabalhar com o estudante o processo científico, o que é a ciência, o que é uma teoria, quanto tempo se leva para construir uma teoria, porque eu acho que isso valoriza o papel da ciência. A ciência não é só um conjunto de resultados, e, no caso da física, um conjunto de princípios, conceitos e expressões matemáticas. Há um processo histórico, um processo sociológico, um processo filosófico por trás de todas as teorias. Então, acho que é importante a gente mostrar que Maxwell, quando ele vai fazer a síntese dele, ele é um grande sintetizador, ele recebe um volume grande de informações. E aí está o grande talento. Muitas vezes a gente tem muitas informações e não consegue fazer a conexão. O que a gente chama, talvez, de genialidade, né? Não é muito bom ficar usando essa palavra, mas a genialidade, às vezes, está na capacidade de síntese de uma época. Você recebe todo esse conhecimento, e você fica, vamos dizer, que nem uma cobaiazinha num labirinto de conhecimentos. Não, essa pessoa, ela percebe o conhecimento como um todo e ela não se perde no labirinto, ela faz uma síntese. Esse é o papel de Maxwell. Então, e é fundamental para esse processo que nós tenhamos acumulação de resultados, socialização dos resultados através das publicações, e a comunicação científica é fundamental. Então, eu acho que é importante, né, nós sempre trabalharmos esse aspecto com o nosso estudante, perceber que a ciência é gradual, que ela é lenta. Os tempos da ciência não são os tempos do homem e nem os tempos da política. O político, quando vai cortar a verba da pesquisa, ele sempre pensa, mas essa pesquisa não está dando nada, essa pesquisa não está servindo para nada, quer o resultado imediato, porque ele quer ser reeleito. Mas a ciência não está buscando a reeleição. A ciência está buscando conhecimento. Um conhecimento leva, às vezes, 100 anos. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo típico dentro do eletromagnetismo, que é o caso dos cristais fotônicos. Lord Rayleigh, em 1888, no ano da libertação da escravatura no Brasil, ele escreveu esse artigo, que, no fundo, é revisitado 100 anos depois. Bota aqui 99 anos depois, pelo Jablonovich, que, na verdade, eles estão... Lord Rayleigh, 100 anos atrás, hoje não é nem mais 100 anos atrás, né? É 133 anos atrás, Lord Rayleigh já estava estudando o que hoje se estuda, que é uma pesquisa atual, que são os cristais fotônicos. Ou seja, como organizar os cristais, a matéria, o estado sólido, de tal maneira que os fótons, ou seja, que a luz, ela se propague da maneira que eu desejar dentro do sólido, ela não se propague como ela quer, eu canalize a luz no interior dos sólidos. Esse trabalho aqui está publicado no Physical Review Letters, esse trabalho do Lord Rayleigh foi publicado no Philosophical Magazine, da Sociedade da Royal Society de Física de Londres, Edimburgo e Dublin. Esse trabalho do Jablonovich está publicado no Physical Review Letters, e tem esse belo trabalho aqui, que é um trabalho mais de natureza divulgativa, que é o nascimento dos cristais fotônicos, publicado nessa revista de divulgação Physics 6, no dia 23 de agosto de 2013. Então, é interessante a gente mostrar que trabalhou-se 99 anos.
do Lord Rayleigh para o Jablonowitz, que recupera essa discussão do que são os cristais fotônicos e inaugura a era dos cristais fotônicos agora no século XX, são 99 anos de trabalho. Então é isso, o tempo da ciência não é o tempo dos homens, não é o nosso tempo, não é o tempo da política, não é o tempo da reeleição, não é o tempo do cidadão, é o tempo do conhecimento. Então, é preciso... E nós temos outros casos na relatividade geral. Levou-se 100 anos para descobrir as ondas de gravidade, 100 anos para descobrir buracos negros, 50 anos para se descobrir o bóson de Higgs. Então, qual político vai querer bancar, né, vai querer assinar um projeto, bancar dinheiro para descobrir o bóson de Higgs se ele quer ser reeleito daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, quando a descoberta levou praticamente 50 anos? Então, é importante o estudante perceber a importância da ciência e o papel político e o papel da política na ciência e a necessidade de se criar uma política científica com base no conhecimento científico, né? Não é a política científica de gabinete político, mas é a política científica de gabinete político que conversa com pessoas que fazem ciência, com professores. É importante, eu estou chamando muita atenção disso, porque o nosso ensino de física ele é muito desacoplado do aspecto, às vezes, histórico. Então, o estudante não percebe a grandeza do processo científico. Por isso que nós hoje vivemos a anticiência. E são pessoas, às vezes, que estudaram, são pessoas que fizeram ensino médio, são pessoas que fizeram universidade e negam a ciência. Por quê? Porque não foi passada para elas, não foi compartilhado com essas pessoas o que é o processo científico. Talvez essas pessoas tenham recebido fórmulas de física, mas não tenham percebido o que é fazer física. Então, nós chegamos a Maxwell, em 1855 e 1861, ele está ainda muito ligado aos trabalhos do Faraday, mas, finalmente, em 1862, ele vai dar um curso no King's College, em Londres, e ele faz um cálculo da velocidade da luz e obtém 310.740 km por segundo. Hoje nós sabemos que é 299.740 ou 742 km por segundo, né? Mas na faixa de 300 mil quilômetros por segundo. Então, ele aqui fala uma coisa interessante nesse curso. Ele diz, nós podemos muito escassamente, né, evitar a conclusão, né, quer dizer, é quase que inevitável a conclusão de que a luz consiste de ondulações transversas. Isso já tinha sido mostrado por Fresnel em 1821. Fresnel mostra que a luz é uma onda transversa, mas não mostrou que era onda eletromagnética, mas que era uma onda transversa, né? Então, ondulações transversas do mesmo meio, que é causada por fenômenos elétricos e magnéticos. Olha que Maxwell já percebendo a ligação da luz com o eletromagnetismo. Até que, em 1865, ele publica o seu clássico trabalho, que é uma teoria dinâmica do campo eletromagnético, também na Philosophical Transactions da Royal Society de Londres, e ele aqui afirma: o acordo dos resultados parece mostrar que luz e magnetismo são, digamos, características da mesma substância, e que a luz é uma perturbação eletromagnética propagada por meio de um campo de acordo com as leis do eletromagnetismo. Humilde ele, né? Porque, na verdade, olha as equações de Maxwell, as leis de Maxwell. Então, Maxwell, ele faz essa grande junção e ele imagina, então, ele chega à conclusão de que a luz é uma onda, sim, eletromagnética agora. Se propaga, segundo ele, num éter luminífero. Ele achava que devesse haver um éter, que depois esse éter vamos dizer assim, é descartado na experiência de Michelson-Morley de 1887. Mas vamos levar em conta que era uma percepção, porque também o Huygens o Descartes também. O Descartes imaginava a existência de um plenum, que era um meio. Tanto Descartes quanto Huygens, no século XVII, eles advogavam a ideia de que a luz fosse onda. Newton não, era luz corpuscular. E eles advogavam a existência de uma espécie de um meio onde a luz se propagava, que eles chamavam de plenum. Aqui Maxwell chama de éter luminífero, mas depois Michelson e Morley mostra que não tem éter luminífero para a luz se propagar. A luz se propaga no vácuo, porque ainda era muito difícil para as pessoas compreenderem que as ondas não fossem de natureza mecânica. A onda sonora se propaga porque precisa de um meio, né? Ondas de matéria, né? Ondas, digamos, no mar, mas a onda luminosa se propagar no vazio, e o vácuo naquela época era o vazio. Hoje a gente sabe que o vácuo não é mais o vazio, mas naquela época o vácuo era o vazio. Então, era preciso criar um meio para a luz se propagar. Mas Maxwell e Morley mostram que não tem hélio.
Então, aqui tem... Maxwell também estudou bastante as cores, né? Esses dois trabalhos dele que são muito interessantes, um de 1857 e outro de 1861, sobre o estudo das cores. E depois, quando Maxwell estabelece a teoria dele, né, através desse tratado e dessa teoria dinâmica de 1865, esse tratado de 1873, começam-se a estudar fenômenos que, quer dizer, ir para o laboratório e tentar testar a teoria de Maxwell. Então, Miller estuda a propagação da luz e publica em 1871. Ebert também vai tentar ver se existe uma relação entre o comprimento de onda da luz e a intensidade luminosa, que a gente sabe que não acontece, né? A intensidade aí depende da amplitude dos campos, mas não do comprimento de onda. E Dowd, que vai estudar o efeito da intensidade, se a velocidade da luz poderia mudar com a intensidade da luz. Maxwell já tinha mostrado que não, mas era necessário ter a prova cabal. Até que chega, quer dizer, Huygens, Hertz, né, em 1885, 1889, ele faz uma série de estudos que se chamam, e coleta esses estudos aqui, investigações sobre a propagação da energia elétrica, e publica em 1892, cacifando a teoria de Maxwell. Então, Hertz comprova que Maxwell está correto. Aqui eu queria chamar a atenção para um fato também que faz parte da ciência. Quando Maxwell publica a teoria dinâmica do campo eletromagnético, o Tratado de Eletricidade e Magnetismo, provando que a luz é onda eletromagnética e que a luz propaga-se com a velocidade c no vácuo, ele foi muito confrontado por físicos que consideravam que a teoria unificada dele de eletromagnetismo, eletricidade, magnetismo e luz, ou seja, unificar eletromagnetismo com luz, era para esses contemporâneos de Maxwell uma mera curiosidade matemática. O formalismo... Marx era um físico matemático. Essa formulação dele é muito matemática, isso aí não tem a ver com a realidade. Mas havia aqueles que hoje são chamados de maxwellianos, que acreditavam na teoria de Maxwell. E todos eles da mesma faixa etária. Oliver Heaviside, Augusto Righi, na Itália, Lodge, na Inglaterra, e Fitzgerald, nos Estados Unidos, e Hertz, na Alemanha. Todos eles, dessa geração 1850, eles se tornam, né, os defensores de Maxwell, e eles vão à frente. E é por isso até que Hertz prova que vai para o laboratório e prova que realmente Maxwell estava correto, que a luz é uma onda eletromagnética. Ele prova isso usando circuitos que produzem micro-ondas. Então, com experimentos com micro-ondas, Hertz mostra que as ondas eletromagnéticas são geradas a partir de circuitos elétricos integrados. Esse trabalho aqui é muito bonito para a história da ciência. É um livro publicado pela Universidade de Cornell chamado Os Maxwellianos. Se alguém se interessar por história da física, pode ser uma bela referência. Então, nós começamos com Maxwell, 1864, 1865. Depois, ao longo do final do século XIX, estudos que vão proceder, que vão continuar os estudos de Faraday, que é a descoberta de novos efeitos eletroóticos, magneto-óticos, então efeito Faraday, efeito Kerr, efeito Pockels, efeito Voigt, efeito Cotton-Mouton, todos esses são efeitos mostrando que materiais não lineares, né, eles têm esses efeitos magnético e eletroóticos, ou seja, como campos magnéticos e campos elétricos interferem na propagação da luz. Então, são meios materiais não lineares. Aqui tem várias referências que são boas para quem quiser estudar isso com mais detalhe. Tem essa referência aqui do Palik e do Heavis, tem essa referência do Gibbs, e tem esse belo livro do Van Vleck, que é de 1932, que ele trabalha com materiais não lineares, mostrando a questão da não linearidade no eletromagnetismo. Mas até então, o vácuo, ele era imune. O vácuo era o vácuo, não tinha estrutura, então o vácuo ele nunca vai responder não linearmente. Isso vai começar a mudar depois. Então, as coisas começam a mudar em 1897, quando Thomson descobre o elétron. Ou seja, a eletricidade ela não é um fluido. Ela é, sim, um fluido de elétrons, mas existem cargas fundamentais. Ou seja, existe o átomo de eletricidade, a menor partícula de eletricidade, que é o elétron. É a primeira partícula elementar a ser descoberta. A gente pode dizer que, com Thomson, em 1897, a gente está nascendo a física de partículas experimental, a física experimental de partículas. Nesse trabalho que ele publica também no Philosophical Magazine, da Royal Society, de 1897.
1897, já em cima do trabalho do Thomson, Zeeman mostra que a ação de campos magnéticos sobre a luz emitida por diferentes substâncias, por diferentes átomos. E ele conclui que os elétrons deveriam ser aqueles que fariam a emissão da luz por parte dos elementos, o que fica bem claro depois no átomo de Bohr. Mas ele começa a ver que é da estrutura interna da matéria dos elétrons que sai o processo de emissão de luz. Esse é o famoso efeito Zeeman, estudado em 1897. Ele acaba ganhando o Prêmio Nobel de 1902, junto com Lorentz, em reconhecimento pelo serviço extraordinário que eles prestaram com as suas pesquisas sobre a influência do magnetismo sobre o fenômeno da radiação, ou seja, o fenômeno da emissão de luz. 1902 foi o segundo prêmio Nobel. O primeiro prêmio Nobel foi em 1901, que foi dado pela descoberta dos raios-x, né? Em 1902, o prêmio Nobel do Zeeman. Então, finalmente, até então, a teoria de Maxwell ela era pura matemática, digamos assim. Com Hertz, ela era física teórica. Com Hertz, ela passou a física experimental. E agora, com Marconi, ela se torna tecnologia. Guglielmo Marconi, ele inventa o rádio e faz a primeira transmissão do telégrafo sem fio. Isso entre 1894 e 1898. Então, agora, nós temos física matemática, que era física teórica, que virou física experimental com Hertz, mas ainda ciência básica, experimental, e depois virou física aplicada, tecnologia, com Marconi e com Braun. Em 1909, eles ganham o Prêmio Nobel de Física em reconhecimento às contribuições que deram para o desenvolvimento da telegrafia sem fio. Ou seja, a teoria de Maxwell, que muitos diziam ser inútil, a inutilidade agora se tornou útil. As pessoas podem se comunicar por telégrafos sem fio e podem se comunicar via rádio. Então, outro aspecto importante para passar para os nossos estudantes, para fortalecer o papel da ciência: não existe ciência inútil. A busca do conhecimento, o fato de ser inútil é uma questão transitória, é uma questão temporal. A inutilidade de hoje, ela pode ser a extrema utilidade do amanhã. Maxwell, em 1865, jamais imaginaria que nós estaríamos fazendo essa transmissão do Rio de Janeiro para Palmas, né, por meio de um pequeno computador, usando as suas ondas eletromagnéticas. Ondas maxwellianas, ondas hertzianas, ondas marconianas, ondas eletromagnéticas. Então, é o triunfo da inutilidade. Importante passar isso, porque a sociedade muitas vezes percebe a ciência como uma coisa inútil. Eu já vi programas, inclusive, como é que se diz assim, youtubers, influenciadores do YouTube, dizendo que ficar estudando essas coisas não serve para nada, que o pessoal faz um tese de mestrado, doutorado. Diziam isso de Maxwell. Diziam isso de Einstein também, em 1917, quando ele faz a teoria do laser. O primeiro laser é de 1960, 43 anos depois. E diziam isso de Dirac também, quando ele previa a antimatéria. Hoje a gente tem a tomografia de elétrons e pósitrons, mas em 1931, quando ele previa a antimatéria, ninguém dizia isso. Então, ninguém dizia que seria útil, era inutilidade. Inclusive, o próprio Pauli disse isso. Então, é importante a gente perceber a importância do processo científico. Bom, então a gente começa agora o século XX, finalmente, vamos dizer assim, o século da luz, né? O século dos quanta. Max Planck, com os seus experimentos de 1900, né? Mostrando, então, que agora a luz entra numa nova dimensão. A luz deixa de ter aquele caráter contínuo e a luz agora passa a ter uma natureza discreta. Nós estamos nós estamos falando da alvorada, da pré-alvorada da mecânica quântica. Planck, Philippe Lenard, estuda o efeito fotoelétrico em 1912. Quer dizer, ainda não havia teoria feita por Einstein em 1905, mas o Philippe Lenard ele faz experimentos e mostra que a luz produz correntes elétricas quando a luz for de uma certa frequência e incidir sobre determinados materiais. Então, é o efeito fotoelétrico, a produção da eletricidade pela luz, recuperando Zeeman, que dizia que a eletricidade está, talvez, nos elétrons. E é isso que faz o efeito fotoelétrico. Philippe Lenard era professor orientador da primeira mulher do Einstein, Mileva Maric. Ela, estudando com Lenard,
ela leva os problemas para casa. E Einstein se interessa pela teoria. Diz, bom, esse fenômeno está acontecendo em laboratório. Inclusive, Lenard ganha o Prêmio Nobel de 1905, que é no mesmo ano em que Einstein faz o seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Eu não estou cotando aqui, não estou citando aqui, mas é o trabalho do Einstein de 1905, em cima do trabalho do Lenard. E aí, Einstein, em 1909, então, Einstein também adota a noção dos quanta de luz, e em 1909 ele já antevê que os quanta de luz poderiam ser partículas. Até então, os quanta de luz eram os quanta de luz, era luz, corpúsculo, eram como se fossem corpúsculos de luz, mas sem um comprometimento de ser uma nova partícula da física. Os fótons, eles só aparecem em 1923, com os experimentos de Compton, que os batiza fótons em 1926. Mas até então, mas Einstein aqui já faz uma previsão, que é sobre o desenvolvimento de novas visões relativas à natureza e à constituição da radiação. Esse trabalho é premonitor, ele é um preconizador do trabalho do Compton. Bohr, 1913, os seus 2 modelos atômicos, né, em que ele também, então, utiliza o método de quantização, a quantização do momento angular, para mostrar como as raias espectrais discretas podem ser compreendidas a partir da concepção que ele tem do átomo de hidrogênio após o experimento de Rutherford em 1911, ter mostrado que o átomo era composto de um núcleo positivo com nuvens eletrônicas. 1921, 100 anos atrás, Kaluza faz um trabalho tentando unificar eletricidade e gravidade, com base na relatividade geral. Então, é a eletricidade agora se misturando com a gravidade. Compton, em 1901, estuda o magnetismo do elétron, um trabalho de 100 anos atrás, também premonitor da noção de momento de dipolo magnético do elétron. Finalmente, Compton, em 1923, mostra que os quanta de luz de Planck e de Einstein são, na verdade, novas partículas, porque têm momento linear. Então, o experimento de Compton eleva os quanta de luz à categoria de partículas, que depois, em 1926, são batizadas de fótons. E Louis de Broglie, com a sua tese de doutorado, faz a pesquisa na dualidade. A onda se comporta como matéria, é o caso do fóton, mas a matéria pode se comportar como onda, é o que é provado 4 anos depois, em 1928. A dualidade onda-partícula que está na base da mecânica quântica. Então, agora que a luz é fóton, que a onda eletromagnética é fóton, ao invés de estudar colisões de partículas, vamos estudar colisões de partículas de luz. Então, Shaposhnikov, na Rússia, em 1925, já faz esse estudo sobre as colisões dos quanta de luz. Isso aí abriu uma série de trabalhos que vêm sendo feitos até hoje. Nós estamos 100 anos, ainda vocês vão ver trabalhando nisso. Aí vem, eu vou pular algumas transparências, os slides, porque é sempre falando mais do mesmo. Vavilov, Rosenfeld, todo mundo estudando agora a luz como fóton. Até que Dirac, em 1928, escreve a sua equação relativística e quântica para o elétron, e em 1929 ele publica um trabalho que aparece na revista em 1930, que é uma teoria de elétrons e prótons, que é quando ele lança a ideia do que é o vácuo quântico. Aqui tem uma grande modificação. O vácuo agora, o vácuo da mecânica quântica, quer dizer, o vácuo da matéria não é mais a ausência de matéria, mas o vácuo é pleno de estrutura formado por partículas virtuais da mecânica quântica. Então, isso acontece em 1930, e isso aí é um divisor de águas muito grande. Então, voltando aqui, foi o que aconteceu com a teoria de Maxwell. Era uma teoria fundamental. Então, com o elétron, com a velocidade da luz, que é relativístico, com a carga do elétron, fenômeno eletromagnético, com a constante de Planck, quântico, estão misturando eletricidade, relatividade e mecânica quântica, nós obtemos esses campos críticos que vão apontar para um regime não linear. Então, todos esses artigos aqui estão falando de colisão de fóton e possível violação do princípio da superposição no eletromagnetismo, porque isso está indicando que a colisão de fótons ela vai indicar um regime em que o princípio da superposição não vale mais no eletromagnetismo, ou seja, o eletromagnetismo perde a sua linearidade. Isso fica claro. Estou passando, porque eu vou deixar essas transparências, esses slides com vocês. Até que Halpern, Dirac, em 1933, na sua Nobel Lecture, quando ele recebe o Prêmio Nobel, porque em 1931 ele prevê a existência de antimatéria, sempre com base na sua equação de 1928,
Eu aqui não mencionei o trabalho de 31, mas o trabalho de 31 é o trabalho que ele faz a previsão da antimatéria, e aí ele escreve o trabalho, que escreve essa Nobel Lecture em 33, quando ele recebe o prêmio Nobel, que ele divide com Schrödinger. E Otto Hauper, baseado nos estudos do vácuo quântico de Dirac, ele diz que nós temos que rever a eletrodinâmica, temos que rever o eletromagnetismo, porque a concepção de vácuo introduzida por Dirac vai modificar o fenômeno eletromagnético. E, de fato, esse trabalho aqui, que é Meitner Kösters, com um comentário do Delbrück, lança aquilo que nós conhecemos hoje como espalhamento de Delbrück, que é o espalhamento fóton-fóton, que foi previsto em 1933, mas só foi medido agora em 2017. Portanto, 84 anos depois, esse efeito teórico foi detectado diretamente em um laboratório no LHC, no Large Hadron Collider. Então, é importante a gente perceber, mais uma vez, 8 décadas de paciência para se medir experimentalmente um efeito que havia sido previsto teoricamente. E aí, agora, nós temos uma série de trabalhos que vão nessa onda da não linearidade, introduzindo o conceito de o vácuo de Dirac, interferindo direto na colisão de fótons, e isso apontando para a não linearidade da teoria eletromagnética. Nós estamos em regimes microscópicos, onde a não linearidade começa a entrar em ação. Esse trabalho aqui do Euler, esse Euler era um estudante do Heisenberg, que é publicado também sobre o espalhamento da luz pela luz de acordo com a teoria de Dirac. A teoria de Dirac é a teoria do vácuo quântico. E aqui, Euler e Heisenberg, juntos, produzem um trabalho, que eu acho que... Deixa eu ver se eu botei... desculpa, quando eu voltei lá no início, vou voltar aqui rapidinho para vocês verem, essa eletrodinâmica que eu coloquei aqui, perdão, está muito no início, mas vamos lá. Essa eletrodinâmica que eu estou colocando aqui é a eletrodinâmica, no fundo, de Euler-Heisenberg. É o setor eletrostático e o setor magnetostático da eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, que é, então, publicada por Euler-Heisenberg em 1836. Deixa eu voltar onde eu estava, então estamos chegando lá. Estou fazendo o caminho histórico para a gente perceber como a teoria é lenta e como nós chegamos aonde chegamos hoje. O trabalho do Euler e do Heisenberg está aqui, 36. Consequências da teoria de Dirac do positron, que é, no fundo, a teoria do vácuo quântico. E aí, esse trabalho do Weisskopf também, desvios das equações de Maxwell resultantes da teoria do positron, ou seja, desvios das equações de Maxwell, porque agora nós vamos estudar a luz que se propaga no vácuo, mas o vácuo não é mais o vácuo quântico, o vácuo tem propriedades eletromagnéticas por causa da estrutura quântica dele, e aí isso modifica as equações de Maxwell. E aí a coisa segue ao longo da década de 30, tem essa eletrodinâmica conhecida como eletrodinâmica de Hofmann-Ninfeld, que vem sendo usada recentemente no estudo de buracos negros, e essa onda vai crescendo até que culmina em 1941 e 43 com os trabalhos do Schrödinger sobre ótica não linear. Então, Schrödinger inaugura essa era da ótica não linear, a partir de todas essas ideias que foram acumuladas ao longo da década de 30. Entramos na década de 50, de novo, buscando as interações não lineares do campo eletromagnético, e esse trabalho aqui também do Carlos Zunoff, que é o espalhamento da luz pela luz. Era uma tentativa parcial de se medir o efeito Delbrück, que só é medido em 2017. Aqui a gente já falou, quer dizer, a necessidade de não linearidade, compreender a não linearidade, levou esse trabalho do Shaw, que é um parceiro do Yang-Mills, quer dizer, a teoria de Yang-Mills-Shaw. O Shaw foi um estudante do professor Abdus Salam, que faz uma versão não linear do eletromagnetismo, que acaba sendo a própria versão de Yang-Mills. Aqui, de novo, durante a década de 50, persistentemente estudando-se o espalhamento fóton-fóton para compreender a não linearidade. Esse trabalho de 1960 é um trabalho extremamente citado, que em 1960 constrói-se o primeiro laser. A teoria do laser foi proposta por Einstein em 1917, que era uma teoria sobre a emissão espontânea de átomos. E aí o primeiro laser só entra em ação em 1960, construído por Meyman, que ele publica nesse Nature aqui, e com o advento do primeiro laser, tem esse trabalho aqui do Franklin, de 61, que é a geração dos harmônicos ópticos, ou seja, a partir da luz,
um campo magnético interagindo, um campo magnético externo interagindo com a luz, pode fazer com que essa luz se quebre. É o que a gente chama do splitting do fóton, a separação do fóton. E ele possa gerar, recebendo a energia desse campo magnético, ele possa gerar um fóton que tenha 2 vezes a frequência do fóton original. Por isso que se chama o segundo harmônico. Então, é um experimento muito interessante por causa mostrando também a não linearidade do eletromagnetismo. Experimentos com birrefringência do vácuo, ou seja, se a luz circularmente polarizada à direita ou à esquerda propaga-se no vácuo, as velocidades são diferentes. Então, é um fenômeno novo, que o vácuo tem 2 índices de refração, um para a luz polarizada à direita e outro para a luz polarizada à esquerda, é o que a gente chama de birrefringência. Bom, e aí vem a escola francesa também, estudando eletrodinâmicas não lineares de um ponto de vista bastante matemático. Se alguém quiser fazer uma boa revisão do que é uma eletrodinâmica não linear, eu aconselho esse trabalho do Plebanski, do Jerzy Plebanski, que foram umas aulas que ele deu no Instituto Niels Bohr, em Copenhague, aulas sobre a eletrodinâmica não linear. Está na internet, é um conjunto de aulas fantástico. Aqui foram umas teses de doutorado, lá no CBPF, um rapaz que trabalhou comigo, ele fez uma tese de doutorado em que ele retomou a eletrodinâmica de Bohr-Niefeld, que é não linear, e ele estudou como que um campo eletrostático pode gerar um campo magnetostático. Todo problema é estático, mas o campo magnético estático ele serve como fonte de um campo elétrico estático, e vice-versa. Então, nós tomamos um campo elétrico estático para estudar o campo magnetostático que decorria desse campo eletrostático. Então, pega-se um elétron, tira-se o campo elétrico desse elétron, nessa eletrodinâmica não linear, e leva-se esse campo elétrico como fonte do campo magnético estático. E o campo magnético que nós obtemos é praticamente o campo magnético de um dipolo magnético, mostrando, então, que a não linearidade do eletromagnetismo faz com que a própria carga elétrica do elétron gere um dipolo magnético. Então, não precisa se pensar que o elétron está rodando para ter magnetismo, né? É a própria estrutura do eletromagnetismo que confere isso. Bom, década de 70, novas abordagens para a não linearidade, e aqui esse trabalho de 91, que são as assinaturas do splitting do fóton causado por um campo magnético, mas observado nesses eventos famosos, chamados gamma ray bursts, que são essas explosões de raios gama nessas estrelas em colapso, magnetares, por exemplo. Então, é a assinatura do splitting do fóton em campos magnéticos muito intensos, né, na faixa de 10 a 12 Tesla, produzidos nesses eventos de explosão de raios gama. Esse trabalho do Zeitlin é um trabalho feito no âmbito da teoria de cordas, mas que redescobre uma eletrodinâmica não linear. Ou seja, se nós adotamos a teoria de cordas como uma teoria fundamental e queremos ver como o eletromagnetismo se incorpora na teoria de cordas, o que resulta é uma eletrodinâmica não linear, que é a famosa, clássica eletrodinâmica de Bohr-Niefeld, que, por exemplo, está estudada nessa tese de doutorado e está estudada em muitos outros trabalhos. Aqui o Plebanski, o Boilat, o Bialnik-Birula também estudam o eletromagnetismo de Bohr-Niefeld, que é um eletromagnetismo que nós estudamos até hoje, até porque ele tem muita base na teoria de cordas também. A teoria de cordas redescobre o eletromagnetismo de Bohr-Niefeld, que é de 1933. Então, praticamente, que nós estamos falando aqui de 1999, então 66 anos depois, a teoria de Bohr-Niefeld é redescoberta nas teorias de cordas. Aqui eu gosto muito dos trabalhos desse russo, do Vladimir Denisov, que ele faz vários estudos sobre a eletrodinâmica não linear de Bohr-Niefeld. Muitos desses trabalhos são muito interessantes para a gente levar para a sala de aula, para variar, para sair um pouco, não que elas não sejam importantes. Nós começamos por Marx, mas a gente fica muito na mesmice, a gente fica fazendo Marx a vida inteira. E a gente está vendo que nós estamos chegando no século XXI com novas abordagens para o eletromagnetismo. Já estou caminhando para o final. Aqui, de novo, recupera-se essa ideia da geração de harmônicos óticos, nesses trabalhos aqui de 2005 e 2007, a partir de lasers muito intensos. Então, a tecnologia de laser tem sido muito importante para a gente estudar propriedades não lineares do eletromagnetismo. Olha aqui, esse aqui, ó, de 2020, já em plena pandemia, a descoberta do segundo harmônico na faixa dos terahertz. Tera são 10 a 12 hertz, quer dizer, já beirando o infravermelho, a partir da aceleração de ondas luminosas e
e quebra de simetria, né? Quebra de simetria e supercorrentes não lineares. Um trabalho muito interessante publicado no Physical Review Letters no ano passado. Então, sempre buscando não linearidade. Esse trabalho aqui do Fedotov, que é a criação de elétrons de pares elétrons-pósitrons por ondas, quer dizer, o espalhamento, aquele famoso evento de Bright-Wheeler, estudado em 1934, que é fóton-fóton, luz-luz, que se materializa em elétron-pósitron, ou seja, como eu posso produzir matéria e antimatéria a partir da radiação. Então, para isso é preciso um campo, um laser muito intenso, para produzir campos muito intensos e poder materializar matéria e antimatéria a partir de radiação. Então, um trabalho de 2009, publicado na Laser Physics. Então, olha, esse efeito Bright-Wheeler ele foi previsto em 1934. Ele foi parcialmente detectado em 2009, mas ele ainda não é completamente detectado, porque aqui nós temos limitações experimentais. Espera-se que ele seja detectado em breve. 2014, retornamos aqui a Denisov, aplicando a não linearidade a situações astrofísicas, a pulsares, né? Sempre estudando que são pulsares, são estrelas de nêutrons em alta rotação, campos magnéticos muito intensos. Resultados mais recentes. Então, aqui, o famoso resultado de 2017, que é o espalhamento de Brugh, que foi previsto em 1934 e foi detectado em 2017, 83 anos depois. Aqui a confirmação em 2019. Esse espalhamento ele é detectado facilmente nessas colisões de íons de chumbo relativísticos. Por quê? Porque os íons, quer dizer, são átomos ionizados, portanto, têm carga positiva. São íons relativísticos, então eles produzem correntes muito intensas, porque são íons, né, quer dizer, são íons muito pesados e relativistas. Então, ele produz correntes, porque são cargas em movimento, produz correntes muito intensas. Essas correntes geram campos magnéticos muito intensos. Então, no interior desse experimento, nós temos campos magnéticos na faixa de 10 à potência 16 Tesla. E esses campos magnéticos, eles perduram por um tempo muito longo. Eles não são muito transientes. Por quê? Porque nós temos uma alta condutividade nesse meio ionizado. E aí essas correntes duram muito tempo, os campos magnéticos duram muito tempo, e aí consegue-se fazer experimentos para se detectar a não linearidade. Então, 2017, esse espalhamento de luz por luz medido no LHC, na colaboração Atlas, serviu para colocar limites sobre a teoria de Bohr-Neifeld. Esse também é um experimento desse ano, 2021, quer dizer, publicado desse ano, 2021, na Physical Review A, que é o chamado experimento Del-Light. Del-Light significa Deflection of Light by Light. É como a luz desvia a própria luz. Então, mostrando, então, como são induzidos índices de refração novos no vácuo a partir do espalhamento da luz pela luz. E aí a gente está chegando agora a onda mais ainda fotônica pesada, que são fótons líquidos. No fundo, a gente está falando de luz líquida. Esse trabalho aqui foi publicado também nos Archives 2020, né? Está publicado aqui na Physical Review B de 2020. É muito interessante, que é o estudo de fótons líquidos. Então, a nossa compreensão, quer dizer, isso aqui está longe de ser descrito pelas equações de Maxwell. Então, eu preciso não só de novas equações de Maxwell, como também da interferência da mecânica quântica. Aqui, esse trabalho aqui de 2020 foi publicado agora, um mês atrás, 16 de setembro de 2021, que é efeitos da gravidade quântica no eletromagnetismo, colocando limites sobre a massa do fóton. Quer dizer, em física, nós dizemos que a massa do fóton é zero, né? Mas claro que nada em física é zero. Tem um limite, né? Tem um limite inferior, quer dizer, um limite superior. A massa do fóton não é maior do que tanto. Hoje, o limite que nós temos é que a massa do fóton é menor ou da ordem de 10 a menos 55 quilogramas. Então, esse experimento que coloca efeitos quânticos da gravidade no eletromagnetismo e, usando como cenário os gamma ray bursts, ele coloca novos limites sobre a massa do fóton. Claro, a massa do fóton é pequeníssima, mas não é zero. Mas o quão pequeníssima ela é? Então, é um trabalho interessante publicado agora no dia 16 de setembro. Então, já estou terminando. Nós temos aqui, eu deixo aqui nos slides as 16
formulações não lineares do eletromagnetismo. Todas são interessantíssimas para a gente colocar em nossos cursos, né? Porque são trabalhos de pesquisa que o estudante pode fazer, assim, uma revisão boa. Quer dizer, ele vê, sai da equação de Maxwell, modifica a equação de Maxwell para levar em conta fenômenos que as equações de Maxwell não conseguem descrever. E isso aí é um aprendizado, quer dizer, a gente refaz o eletromagnetismo com novos cenários, e, inclusive, aplicações de fronteira, coisas que estão sendo artigos publicados recentemente. Quer dizer, o estudante sai daquela onda de ficar só fazendo problema de livro, né, e começa a ler papers, mas sempre como dentro do curso de eletromagnetismo. É isso que eu queria colocar. Então, aqui eu só estou deixando questões do modelo padrão e deixando aqui meu contato, né? Tem o CBPF, o Gmail. O CBPF tem um problema sério, o spam come quase tudo. Então, eu prefiro me comunicar, em geral, pelo Gmail, né? O meu e-mail institucional do CBPF é muito organizado, mas o spam dele é bem rigoroso. E aí eu perco mensagens por conta. E aqui nós temos o site do Professor Global, né? O Professor Global é um site que nós temos, onde nós, junto com um colega meu, o professor Renato Doria, e a equipe dele na AprendaNet de Petrópolis, na cidade do estado do Rio, temos um site onde nós trabalhamos, colocamos cursos de graduação, cursos de ensino médio, cursos de graduação, cursos de mestrado, doutorado, e discutindo questões atuais da física. Todo mundo pode entrar no Professor Global, para acessar tem que se cadastrar, mas não paga nada, o site é completamente gratuito, é um site completamente socializado, né? Cadastre e acesse o material que você quiser, cursos para ensino médio, vídeos. Então, nós temos tudo isso registrado no Professor Global e muitas outras palestras de divulgação que a gente vem fazendo e vem lançando no Professor Global. Então, eu queria agradecer aos colegas pela grande oportunidade de estar em Palmas, né? Através das ondas de Maxwell, né? Graças à inutilidade dos estudos de Maxwell, nós estamos em Palmas e Rio de Janeiro simultaneamente. A gente começa a se tornar quase que uma onda plana, né? Nós ocupamos todos os lugares do universo ao mesmo tempo, através das ondas de Maxwell. Então, muito obrigado aos colegas. Eu vou interromper o compartilhamento para voltar aos organizadores do evento e discutir, eventualmente, com quem tiver algum comentário a fazer. Professor Relaiel, muitíssimo obrigado pela palestra. Foi brilhante. Obrigado. O eletromagnetismo é simplesmente lindo, belíssimo. É assim, cara. Nós temos aqui algumas perguntas que fizeram nos comentários. Uhum. A primeira pergunta foi da professora, minha amiga, né, Denise Lima de Oliveira. Professor Relaiel, como a ciência e o conhecimento científico devem ser tratados na educação básica? Por onde começar para inspirar os jovens a se despertar para a ciência? Obrigado, colega, professora Denise. Claro, o quanto antes, né? A gente fala, os bailarinos russos começam a estudar balé aos 5 anos. Os pianistas chineses, os pianistas russos começam a estudar piano com 5 anos, violino com 4, 5 anos. Os ginastas... Bom, eu não estou falando que a gente tem que preparar ninguém para ser cientista. Inclusive, eu só comecei a estudar ciência seriamente com 17 anos, então eu jamais seria um menino prodígio, né? Não estou querendo falar de crianças prodígios, mas despertar o valor da ciência. A questão não é só ensinar ciência. Ensinar ciência nós ensinamos, quer dizer, damos aula, levamos conteúdo para o quadro negro. O que eu acho, Denise, que é importante, que falta no ensino médio, na educação básica, na educação fundamental, na educação média e até mesmo na educação superior, é aliar a ciência, que a gente ensina, o conteúdo, com o processo. O que é o processo da ciência? A necessidade de democratização das ideias, compartilhamento das ideias e compreender o valor da ciência para a humanidade. Para isso, nós temos livros fantásticos. O livro do Poincaré, O Valor da Ciência, escrito em 1905, é um livro excelente, que a gente pode ler com os nossos meninos em sala de aula. Denise, a minha opinião é que a ciência, e talvez o desprezo que a gente começa a ver hoje, ao ponto de se chegar ao anticientificismo, a anticiência, é porque nós negamos na sala de aula o ensino da filosofia da ciência. A ciência
qual é o aspecto sociológico da ciência? A gente discute isso numa aula de física. Na aula de física a gente está interessado, e a gente só tem tempo mesmo de fazer formulário, às vezes. Então, se a gente leva para o menino da educação básica a importância da ciência na vida desses meninos, brincam com celulares. E, de repente, pessoas que têm celulares acreditam que a Terra seja curva, seja redonda, seja plana. Pessoas que têm GPS usam o GPS, mas ignoram que sem um terra plana não tem GPS. O GPS não funciona para terra plana. Então, negar a ciência na sua origem é porque nós não estamos levando o processo científico para a sala de aula. Então, eu acho que, ao dar as aulas, todos nós podemos fazer uma pesquisa histórica, uma pesquisa sociológica que está por trás daquela teoria. Quando surge a teoria de Maxwell, quando a gente fala Maxwell, 1865, qual era o entorno de Maxwell? Qual era o entorno político? Qual era o entorno sociológico? Nós estamos falando de Maxwell, contemporâneo de Marx. Está se discutindo a teoria da história, está se discutindo a luz e o eletromagnetismo, está tudo correlacionado. Então, o conhecimento é único. Ele se divide em disciplinas por causa das nossas cabeças. Então, o que eu acho que é importante é o professor, sobretudo o licenciando, ter uma formação também para a filosofia da ciência, para a história da ciência, o processo histórico, o processo filosófico. Eu digo isso porque no meu contato com professores, né, durante o meu doutorado, eu tive contato com professores que criaram grandes teorias da física, como Dirac, que foi um dos criadores da mecânica quântica, o Salan, que foi um dos criadores da teoria eletrofraca, e essas pessoas tinham um grande apreço pela concepção filosófica na base das premissas científicas que eles fizeram. Então, respondendo finalmente a Denise, como a ciência e o conhecimento devem ser tratados na educação básica, aliando o ensino da ciência com a filosofia da ciência e o processo histórico da ciência. Mostrar como uma teoria nasce, como uma teoria se desenvolve, como a teoria atinge o seu apogeu e, de repente, a teoria começa a morrer e dá origem a outra teoria. Vamos pegar o exemplo da mecânica clássica. Ela vem lá, Copérnico, aí vem Galileu, vamos dizer, chegamos a Newton, a mecânica clássica vai até 1905, vem a relatividade restrita e coloca um limite grande na terceira lei de Newton, quebra a ação e reação instantâneas. E aí vem a relatividade. Então, uma teoria, ela vai gerando a outra teoria. Então, o estudante precisa perceber essa linha do tempo para poder valorizar a ciência, porque quando os políticos cortam verba da ciência, é porque o tempo político não é o tempo científico. O tempo do político é o tempo de 4 anos, reeleições, e tem resultado imediato. O político quer para já. O político quer para ontem, o que o cientista só vai dar, talvez, uma década depois. Então, é importante trazer também o debate da política científica para a sala de aula. Quando nós aliamos uma aula de cinemática ou uma aula de dinâmica ao processo histórico e também ao processo político. Lembrar, Newton foi combatido por Hooke, Maxwell foi combatido, mas fez a teoria dele. Então, mostrar o embate que existe também no processo científico. A ciência, ela não tem uma resposta única, né? Ela não é, digamos, ela não é lacradora, né? A gente lacra na internet, mas não tem ciência que seja lacração. Então, eu acho que é importante trabalhar com o estudante o que é o ato da ciência. Então, lê Poincaré, lê Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, lê Marx e Weber, A Ciência como Vocação, a política como vocação e a ciência como vocação. Lê outros autores, como, por exemplo, Nútil Ordine, que fala da utilidade do inútil. Lê Carlo Rovelli, quando ele faz aquele livro belíssimo, mostrando que a realidade não é o que parece. A realidade é muito mais rica e ampla do que aquilo que a gente vê. Então, eu acho, Denise, finalmente, que falta aliar o processo da ciência com o processo histórico e o processo filosófico para motivar e fortalecer na sociedade o valor da ciência e o papel da ciência. Eu retorno agora, agradeço a Denise e retorno ao colega que está como chairman da discussão. Uma pergunta do Bruno Souza. Poderia dar uns... Já li, obrigado. Um horizonte a ciência brasileira, tendo em vista os investimentos e cortes dos últimos anos. Como chegaremos um dia a ter um Nobel?
Obrigado pela pergunta. Desculpa, eu te interrompi, tá, colega? Desculpa, aí eu estava... Como eu li a pergunta, eu fui lendo também, né, junto com você. Perdão. Bruno, pergunta mais do que contextualizada, né? Um horizonte da ciência brasileira. Eu acho o seguinte, vocês estão no Instituto Federal. O Instituto Federal já é um triunfo, uma conquista da ciência brasileira. Quando a gente fala do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que surgiu a partir do projeto grande de 2008 e 2009 do professor Haddad, eu acho que isso já é um triunfo da ciência brasileira. Mas a ciência brasileira tem outros triunfos também, em outras áreas que não só a física. Agora, sempre trabalhando com a insegurança, sempre trabalhando com a circunstância de ter e não ter. Nós tivemos períodos de extrema penúria na ciência, períodos de uma certa abundância, inclusive quando surgem os institutos federais, era um período de abundância na educação, na ciência e tecnologia. Francamente falando, há 10 anos atrás, eu não imaginaria que a gente pudesse, de novo, passar pelo que nós estamos passando. Então, o problema da ciência brasileira, os cortes violentos, por causa disso. Porque quem corta não é o cientista, quem corta é o político. É o político, é o ministro do Planejamento, é o ministro da Ciência e Tecnologia, é o ministro da Cidadania, que corta o dinheiro da Ciência e Tecnologia ou da Educação, quando o titular da pasta da Educação ou o titular da pasta da Ciência e Tecnologia não sabe defender a sua pasta. A verdade é essa, porque tem que se brigar com unhas e dentes para se defender. Cortar ciência, cortar tecnologia, cortar saúde, é cortar a busca da quebra da desigualdade. Então, o horizonte hoje, infelizmente, eu estou vendo muita gente dizer, o horizonte é o aeroporto, né? E nós não temos o direito de ficar aqui pedindo às pessoas para viverem do estoicismo. Não, sacrifiquem-se, façam sacrifício, vivam na penúria. Não podemos. Hoje, do jeito que as coisas estão, eu não estou fazendo isso, mas eu não condeno absolutamente quem procura, quem vê o seu horizonte como sendo a porta do aeroporto. Internacional, obviamente, né? Mas eu acho que nós vamos estar resistindo. Nós resistimos em sala de aula e nós resistimos fazendo o que nós estamos fazendo. Uma semana da ciência e tecnologia de vocês, como vejam o mundo sobre outra perspectiva, é ver o mundo sobre a perspectiva do conhecimento. É essa luta que a gente tem que ter. E nós temos que levar, se nós tivéssemos uma sociedade preparada para a ciência e tecnologia, a ciência e tecnologia, a educação estão na cultura do povo, o povo vai defender a ciência, a tecnologia e a educação como sua bandeira, a gente teria uma resistência muito maior, teria uma obstrução muito maior a esses cortes. E chegaremos um dia a ter um Nobel? A minha percepção é que prêmio Nobel não é geração espontânea. Prêmio Nobel é fruto de uma escola. A gente tem professores, por exemplo, o professor que foi o orientador do professor Paul Dirac, que foi o professor Ralph Fowler em Cambridge, ele orientou muitos estudantes, 3 ganharam o prêmio Nobel. Não é à toa que você orienta 3 prêmios Nobel. Dirac, Chandrasekhar e Neville Mott. Penrose é da mesma escola. Não foi orientada pelo Fowler, mas é da mesma escola. Então, é de Cambridge. Então, Cambridge é uma escola de prêmios Nobel. Harvard, MIT, porque é preciso criar uma escola que não seja interrompida, que não seja destruída e reconstruída, destruída e reconstruída. Então, para ser um prêmio Nobel, e a gente observa que muitas vezes o prêmio Nobel, ele é estudante de prêmio Nobel, que também foi estudante de outro prêmio Nobel. Existe uma espécie assim, de uma transmissão genética de prêmios Nobel. A transmissão genética não é feita pelo gene biológico, mas pelo gene do conhecimento. Então, chegaremos um dia a ter um prêmio Nobel? Eu diria que sim. Antes temos que criar uma escola perene. Uma escola de física, uma escola de química, uma escola de biologia. Nós temos escolas, mas elas são interrompidas. O que você vai fazer hoje com toda a pesquisa que está acumulada e que agora foi reduzida a pó com esses cortes? A escola é interrompida. Então, nós só vamos ter o Nobel o dia que nós tivermos uma escola que tenha
assim, a regularidade de trabalhar e produzir estudantes cada vez melhores, estudantes melhores do que nós. Cada professor está comprometido a criar um estudante que é melhor do que ele, e assim vai, as gerações vão levantando voo. Então, eu acho que chegaremos um dia a ter um prêmio Nobel. Eu diria para o Bruno o seguinte: chegaremos um dia a ter uma escola, com E maiúsculo, uma escola, uma madraça, né, como no sentido islâmico, da madraça, da escola de fomentação do pensamento, como foi o caso dos grandes escolas, né, do islamismo, Al-Biruni, Ibn Sina, Al-Haytham, né, uma escola como Cambridge, uma escola como Oxford, uma escola como Princeton. Né? Então, é preciso criar uma escola. Da escola, a gente pode pensar o Nobel. Obrigado pelo Bruno, retorno ao colega da organização. Pergunta do João Vitor Machado. Professor, o senhor, como grande figura da nossa ciência e expoente da divulgação científica, o que pode sugerir para nós que estamos começando, trilhando agora o nosso caminho? Ô, João Vitor, obrigado aí, mas você está sendo muito generoso. Eu não sou figura nem de exponente, eu não sou expoente, eu sou peão, né? Eu sou um peão. Da mesma forma que eu boto meu macacão, né? Sou um peão, como Lula foi metalúrgico, e sou o operário da física. Então, ainda não estou no expoente de nada, no máximo na base. Os expoentes são vocês que virão, vocês que poderão fazer muita coisa. Então, como sugerir para que nós que estamos começando a trilhar o nosso caminho? Sugiro o seguinte: participem de movimentos sociais pela educação que as universidades têm, pré-vestibulares sociais, projetos de extensão, mas não adianta chegar a fazer um projeto, assim, dar uma palestra na Semana da Ciência e Tecnologia. Isso é um cometa que passa. Você tem que se tornar uma estrela brilhante, uma estrela fixa. Desenvolver programas que coloquem a ciência na sociedade. Nem ser um ciclo mensal de palestras, mas não é uma palestra uma vez por ano. Então, vocês têm tudo para isso, eu sei que vocês gostam, eu sei porque a receptividade dos estudantes aqui no Rio é muito grande para participar dos movimentos sociais que nós temos. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós somos elementos de difusão, nós somos peões, operários da ciência. Então, todos nós, vocês estando na graduação, no primeiro período, no segundo período, na graduação, no mestrado, no doutorado, pode sempre reservar um tempinho, nem que seja uma vez por mês. Todos nós podemos fazer, mas não podemos esperar que seja os nossos governos, que, em geral, são muito inhomogêneos naquilo que é o apreço a compreensão, não digo nem o apreço, mas a compreensão. Nós tivemos um ministro da Ciência e Tecnologia, que foi o Sérgio Rezende. O professor Sérgio Rezende, da UFPE, cara, eu não sei se pode ter no mundo um ministro da Ciência e Tecnologia melhor do que ele. Ele está preparado para estar entre os melhores do mundo, para tratar a ciência e tecnologia. Se foi ou não foi, eu acho que nem ele está interessado nisso. Mas a gente precisa de pessoas assim. Então, quando a gente tem um ministro da Ciência e Tecnologia assim, tudo vai bem, mas aí, de repente, as coisas mudam. E a gente tem o que a gente tem hoje. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer, porque se a gente for depender, né, vamos dizer assim, da gentileza alheia, para fazer ciência, a gente talvez não possa contar com isso. Então, o que eu posso sugerir? Que tão cedo quanto possível, vocês, cidadãos, estudantes de física, de instituições públicas gratuitas, portanto, nós temos um comprometimento social de dar um retorno à sociedade, nós temos bolsas, nós temos estudo gratuito, nós temos bolsa de IC, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doutorado, então nós somos pagos pela sociedade brasileira. Então, nós temos que retornar a ela, seja já na IC. Não importa que seja eu não preciso ser professor, doutor, PhD, com não sei quantos pós-doutorados para falar de ciência para o povo. Nós temos que nós somos povo, nós somos pagos pelo povo, nós somos servidores públicos. Vocês são servidores públicos, apesar de ainda não concursados, porque nós servimos ao Brasil através das bolsas. Eu sou servidor público. Eu não sou cientista, eu sou servidor público. Eu sou servidor público no CBPF. A ciência é a minha ligação com o serviço público. Então, eu tenho que dar um retorno. A gente tem tudo.
Então, eu acho que isso é importante. Aí eu estou vendo que o nosso colega Adorno está colocando uma escola que não seja destruída. Isso, somos nós a fazermos a barricada, uma barricada psicológica para não deixar destruirmos a nossa escola. E respondendo ao nosso colega agora, digo o seguinte, faça, você já pode fazer e você tem que começar a fazer o quanto antes, porque esse é o nosso comprometimento. Somos nós que vamos defender. Se não formos nós, não vamos contar com o tempo dos políticos, né? Porque a escala temporal do político não é a escala temporal da ciência. Eu agradeço aí a pergunta que o colega fez e retorno ao nosso organizador. Professor, eu gostaria de agradecer sua presença aqui nesta noite. Foi uma palestra excelente. Obrigado. E seja bem-vindo qualquer outra hora. Se Deus quiser. E vocês também. Sintam-se à vontade de entrar no site do Professor Global, buscar palestras, e nós estamos sempre abertos. Com saúde, a gente faz muitas coisas, né? Hoje em dia, o que a gente pode, assim, clamar é para ter um pouco de saúde e poder trabalhar, mas que nós temos que trabalhar, tá certo. Quem quiser procurar a porta do aeroporto tem todo o direito, não está errado, e talvez você possa representar melhor o Brasil, fazer mais pelo Brasil. Hoje em dia, talvez fazer mais pelo Brasil, estando lá fora do que estando aqui. Mas nós que optamos por ficar pode ser uma opção ou pode ser uma impossibilidade de sair. Mas quem optar por ficar tem muito o que fazer. E, sobretudo, nós que já temos o nosso emprego, que já somos professores, que não dependemos de bolsas ou que não dependemos de concursos vindouros, que a gente sabe se não haverá, nós, mais ainda, como servidores públicos, temos a obrigação de nos bater para que as coisas venham a melhorar para vocês. Então, como o nosso colocou dizendo que eu era um expoente, não, eu sou a base. A elevado a X, eu sou o A, vocês são o X. A base vai estar trabalhando para o expoente, os expoentes são vocês. Então, nós estamos trabalhando para que vocês possam ficar. E, se quiserem ir, vão-se. Não estão errados. Mas, se quiserem ficar, vocês têm nós aliados. Então, obrigado a vocês. Desejo um belíssimo evento a vocês. O tema é mais do que propício. E queria parabenizar os professores, né, da Física do Instituto Federal do Tocantins pelo heroísmo de serem 7 professores para servirem toda a instituição, com cargas horárias na faixa de 18, 16 horas, acumulando ainda com cargos administrativos. Então, esses são os heróis que a nossa mídia não vê, que a nossa mídia fica condenando o servidor público, o serviço público, ignorando pessoas do Instituto Federal do Tocantins, de todos os institutos federais, do Roraima a Rio Grande do Sul, das universidades federais, das universidades estaduais, das universidades municipais e até também das universidades particulares, professores dedicados. Então, vocês estão de parabéns, que o evento de vocês frutifique, que vocês, licenciandos, né, sejam sempre portadores dessa voz de que levar a ciência ao povo não é só não ser um físico que seja um motoboy que vai levar uma delivery de fórmulas. Nós temos que levar uma delivery de ciência, filosofia da ciência, história da ciência e conteúdo da própria ciência. Obrigado, boa noite e bom prosseguimento de eventos a todos, e agradeço muito ao convite, queria agradecer especialmente ao Matheus Antônio, professor Matheus, que fez todos os contatos comigo, organização perfeita, organização suíça. Muito obrigado a vocês. Um bom prosseguimento de evento e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, estou, então, me retirando do estúdio, deixando um grande abraço a todos e força ragazzi, vamos na luta, vamos à luta. Tchau, tchau.